E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Estão bem? Deus abençoe. Manda notícia, o Pai continua com saudade. Vamos à reflexão de hoje? Nossa reflexão de hoje está na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Isso, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Como também é uma carta de 4 capítulos, a gente vai fazer um apanhado geral. A gente vai traçar ali as principais ideias. E é claro que esses 5 a 10 minutos de reflexão não tem como exprimir todas as informações que essa carta nos dá de presente. Então, é só uma forma resumida, mas fica aqui a orientação, a sugestão de que vocês, filhos do Pai, tenham a curiosidade de mergulhar mais a fundo. É como quem tem a oportunidade de conhecer toda a excelência do que existe no fundo do mar, mas chegamos apenas à beira da praia, o pé ainda na areia, esperando algumas pequenas ondas avançarem e ali molhar os nossos pés. E é claro que, imagina num dia quente, essa água batendo nos pés nos traz um refrigério maravilhoso. É só fechar os olhos e se imaginar nesse cenário paradisíaco, esperando as ondas, em meio a um calor escaldante. As ondas molham os pés e nos trazem esse refrigério. A expectativa é que essa breve reflexão nos traga essa sensação de um refrigério aos pés. Mas a sugestão aqui é que vocês tenham a oportunidade de mergulhar. E à medida em que caminham em direção ao oceano da presença do Pai, vocês estarão muito mais preenchidos dessa glória, dessa presença. Mas é preciso avançar, é preciso caminhar em direção a Ele. É preciso ter coragem de mergulhar e saber que lá no fundo do oceano a sua respiração está nas mãos dele. Até porque Ele é que precisa ser o nosso oxigênio, Ele é que precisa ser o nosso respirar. Não tenham medo, não tenham medo, mergulhem, avancem na presença do Pai. Amém? A carta do apóstolo Paulo, ele nos traz um pouco dessa visão de mergulhar. E aqui esse mergulhar é enfrentar barreiras, enfrentar dificuldades. O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta com alegria, porque ele explica que recebe informações de um conservo chamado Epáfras, e esse, ao visitá-lo, traz notícias da igreja em Colossos. O apóstolo Paulo fica feliz em saber que aquela igreja caminhava confiando no Evangelho, confiando na verdade existente no Evangelho de Jesus Cristo. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, nessa alegria, ele ora pela igreja, dar graças a Deus pela caminhada da igreja. Ele fala sobre a excelência
da pessoa e da obra de Jesus Cristo em sua carta, fala da sua missão, e ali ele fala sobre o grande mistério do Evangelho. E ele diz assim, olha, no versículo 24 desse capítulo 1, ele diz assim, olha, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. A gente observa que esse mistério ele é relevante no conceito de que o sofrimento daqueles que vivem para o Cristo, esse mistério que antes era só pensado para o povo judeu, o mistério é que a morte de Jesus, o Evangelho de Jesus, é o Evangelho que traz a ligação do amor de Deus para também com os gentios, mostrando que a família de Deus é uma família multiétnica, não fica presa a uma descendência, a um DNA. O apóstolo Paulo continua ali no capítulo 2, ele vem falando sobre a nova vida em Cristo. E aí eu quero chamar a atenção para esses versículos. Se vocês morrerem com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo, não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo, todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Uma coisa que a gente pode observar também, que a igreja em Colosso era uma igreja que vivia em meio aos costumes gregos, e era muito comum dentro dessa tradição grega uma vida baseada em ídolos. Só que esses ídolos, os ídolos gregos, os deuses gregos, não podiam ser misturados ao que seria o Deus Jesus. Ou seja, havia uma concepção de que Jesus era só mais um Deus a quem eles deveriam adorar. O apóstolo Paulo chama a atenção que não, há um só Deus, e é em Cristo Jesus que encontramos a verdade. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para não viver segundo a força da carne. Capítulo 3, ele vai dizer, olha, busquem as coisas do alto, pois a velha natureza, isso já passou, vamos viver a nova natureza, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nossa, os deveres em casa. O apóstolo Paulo, ele mais uma vez, ele vem quebrar a tradição daquele lugar, ele vem quebrar a tradição na vida, no coração. Há uma perspectiva que a gente não pode deixar perder. O apóstolo Paulo, ele entra em rota de colisão com a tradição daquele lugar.
A tradição grega, o patriarca, o homem, ele tinha poder sobre tudo na casa, esposa, filhos, escravos. Só que na concepção cristã, isso tudo era diferente. Na concepção cristã, o homem devia amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. A esposa, ela deveria ser submissa, não com uma visão de escrava, não com uma visão de posse, mas ela deveria se entregar em submissão por esse amor que a ama. E o próprio escravo, o escravo cristão não poderia se ver como escravo servindo a um senhor. Ele deveria obedecer primeiro a Jesus. Ele obedecer por ser cristão, obedeça ao seu senhor, o homem. Mas não pelo homem ser o dono dele, e sim em submissão a Cristo o Senhor. A visão do Evangelho, a visão do reino é deixar tudo de ponta cabeça. É isso que a gente enxerga nessa carta do apóstolo Paulo. Filhos do Pai, a nossa oração aqui, nessa reflexão, é que possamos entender esse nosso papel. Sabe, nós cometemos erros muito semelhantes, mas nós queremos quebrar isso. Então a nossa oração é que o Espírito Santo toque no coração de vocês, filhos, para que vocês caminhem de ponta cabeça com relação a esse mundo. Obedeçam ao Pai, tenham intimidade com o Pai, mergulhem profundamente para entender seus próximos passos. E que assim seja na vida de vocês, em nome de Jesus.